Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mente Anatômica, em que continuamos uma série de vídeos relacionados ao estudo do crânio. No último vídeo, o Pedro fez uma introdução para vocês, falando sobre as características e aspectos mais gerais, e hoje eu, Rafael, vou dar sequência e começar a aprofundar um pouco mais o nosso estudo, falando sobre as características individuais e peculiaridades de cada osso. Vou falar também sobre alguns acidentes ósseos, que nada mais são do que irregularidades no tecido que servem como ponto de articulação, ancoragem e fixação de músculos e ligamentos, além de também permitirem a passagem de estruturas como vasos e nervos. Hoje nós vamos começar então falando sobre a fronte e a cavidade orbital. A fronte ela é basicamente formada pelo osso frontal, que é um osso plano ou laminar que se desenvolve como um osso par. E a sutura que une esses ossos durante o desenvolvimento, ela pode persistir em vida, sendo chamada de sutura metópica, como a gente observa nessa outra imagem. Vale salientar também que o osso frontal ele é um dos ossos pneumáticos do crânio, formando um dos seios da face, o seio frontal, que geralmente não é único e forma cavidades irregulares, como a gente pode ver aqui nessa outra figura. Em relação à cavidade orbital, o seu estudo ele pode ser realizado falando-se em margens e em paredes. Nós podemos citar as margens supraorbital, a margem infraorbital, a margem lateral e a margem medial. Em relação às paredes, nós temos o teto da cavidade orbital, o assoalho da cavidade orbital, a parede lateral e a parede medial. Falando um pouco mais sobre a margem supraorbital, ela é formada pelo osso frontal e possui dois acidentes ósseos que nós vamos destacar. O primeiro, uma reentrância mais medial, geralmente mais rasa, chamada de incisura frontal, por onde passa o feixe vasculonervoso supratroclear. Lateralmente, nós temos uma incisura ou forame supraorbital, por onde passa o feixe vasculonervoso supraorbital. A margem lateral, por sua vez, ela é formada pelos ossos frontal e zigomático, mais especificamente pelo processo frontal do osso zigomático e pelo processo zigomático do osso frontal. Na margem medial, nós temos alguns acidentes relacionados ao osso lacrimal. Nós temos a crista lacrimal anterior, a crista lacrimal posterior, que já está em região de parede medial. Entre as duas cristas, nós temos uma depressão, formando a fossa para o saco lacrimal, que é contínua com o canal nasolacrimal. Agora, seguindo um pouco para falar sobre as paredes, nós começamos pelo teto da cavidade orbital, que vai ser formado pelo osso frontal e pela asa menor do osso esfenoide. No processo orbital do osso frontal, na região látero-superior, nós temos uma depressão em que está alojada a glândula lacrimal, a denominada fossa para a glândula lacrimal. Na asa menor do esfenoide, nós podemos citar o canal óptico, por onde passa o segundo nervo craniano, o nervo óptico, e a artéria oftálmica. Por sua vez, o assoalho da cavidade orbital ele é formado pela maxila, pelo osso zigomático e pelo processo orbital do osso palatino, que é de difícil visualização, mas assim a gente consegue ver melhor as relações do osso palatino na órbita. Acidentes ósseos importantes no assoalho são três estruturas de mesmo nome que vão dar passagem ao feixe vasculonervoso infraorbital, sendo eles o sulco infraorbital, o canal infraorbital e o forame infraorbital. Atentando agora para a parede medial, ela é formada pelos ossos lacrimal, pela lâmina orbital do osso etimoide, uma porção do osso frontal, da maxila e do corpo do esfenoide. Acidentes que podemos citar são os forames etimoidais anterior e posterior, que ficam nessa região e que são de melhor visualização numa outra imagem. Para finalizar, a parede lateral ela é formada pelo osso zigomático, pela asa maior do osso esfenoide e por uma pequena porção do osso frontal. Entre as asas maior e menor do esfenoide se localiza a fissura orbital superior, por onde passam os nervos óculomotor, troclear, o ramo oftálmico do trigêmeo e o nervo abducente, além de veias oftálmicas. Nós temos também
a fissura orbital inferior, por onde vai passar o feixe vasculo-nervoso infraorbital e o nervo zigomático. No osso zigomático, são observados os forames zigomático-orbitais, que podem ser múltiplos e que se comunica externamente ao forame zigomático facial e ao forame zigomático temporal, que esses dois últimos também podem não ser únicos. Nessa outra imagem, nós conseguimos ver melhor esses forames relacionados ao osso zigomático. Em vermelho, o forame zigomático facial, em amarelo, o forame zigomático orbital e em azul, o forame zigomático temporal. Bom, por hoje nós encerramos. Muito obrigado e nos vemos em um próximo vídeo.